Olá, seja bem-vindo à disciplina Didática do Ensino da Matemática na Alfabetização. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o raciocínio lógico que nós já discutimos na aula anterior, sobre a construção pré-numérica. Bom, a história nos mostra o quê? Que a matemática surgiu através do quê? Da interação com o homem com o seu mundo e tentar compreender a atuação dentro desse mundo, desse universo. E também a questão das necessidades. Tudo que aparece dentro do contexto humano é por questão da necessidade. Bom, o que Reis fala para nós? Que a gente precisa, dentro da matemática, trabalhar o quê? Aprendizagem prazerosa e o que o aluno perceba o quê? Que ele é corresponsável por sua aprendizagem. Então, ele precisa participar dessa aprendizagem para que mobilize internamente o sentido dele do querer aprender. Isso é muito importante, essa mobilização interna no sentido de querer aprender, é quando a criança sente prazer em aprender o que está sendo ofertado, planejado a ela. Isso é muito importante dentro do universo da escola, inclusive da educação infantil, para que as crianças não percam o sabor e a alegria da faixa etária que eles estão inseridos na escola. Bom, a criança de educação infantil, relembrando que eu terminei a aula anterior exatamente na condição de que essa criança precisa experimentar, cheirar, ter contato com os objetos para construir um raciocínio lógico-matemático. Para isso, essa sala de aula, ela precisa ter um ambiente específico para a área da matemática, para a criança possa experimentar a matemática, que ela possa tocar nos objetos matemáticos, que ela possa entender os conceitos matemáticos. Para tanto, esse ambiente chama-se quê? Ambiente matematizador. Esse nome, hoje, na educação infantil, ele é muito utilizado, não só no infantil, quanto no ensino fundamental, por causa dos cantos que já existiam na questão da língua, na questão da alfabetização. Logo em seguida, foi-se pensado num campo, numa área de um ambiente matematizador. Mas o que vem a ser esse ambiente matematizador, né? De alfabetização é muito próximo a nós, mas matematizador, o que contém, o que é isso, né? Então a gente vai conhecer um pouquinho. É um ambiente específico da matemática, no qual será composto de objetos que faça com que a criança pense matematicamente, que ela perceba a função social dessa matemática, que ela perceba que a matemática está inserida no seu dia a dia, que faz parte do seu cotidiano e da vida. Então, para isso, Reis nos aponta que é importantíssimo o professor construir em sala de aula um ambiente matematizador, ainda de preferência que sejam objetos trazidos por eles ou construídos por eles, para que esse ambiente matematizador não seja apenas uma sala de apresentação de objetos, não, ela tem que ser um laboratório de experiência para essas crianças, ou seja, ele tem que saber o que tem ali, de onde veio, para que serve e qual a finalidade desse objeto. Bom, quando fala-se que esse ambiente não é apenas para ser um mostruário de objetos, mas sim um laboratório de experiência matemático para essa criança, a gente está falando de uma criança protagonista de ação, ou seja, ela está sendo em todo momento interagindo com os objetos, mexendo nos objetos, descobrindo as potencialidades dessa matemática. Não estamos falando de uma criança parada observando objetos, estamos falando de uma criança em ação com o objeto. Bom, e para isso Lorenzato nos evidencia a questão de quê? O que precisa ter nesse ambiente matematizador? Materiais didáticos os mais diferentes possíveis. O professor deve o quê também? Verificar o nível de pensamento dessa criança. E para que ele ofereça diversos materiais didáticos e tenha a condição de
pensar na observação do desenvolvimento dessa criança, é fundamental incluir diversos portadores numéricos. O que são portadores? Objetos. Então, calendário, fita numérica, quadro numérico, calculadora, relógio, todos os objetos que geram informação matemática. Bom, por que os materiais vão ajudar a criança nessa construção matemática? Porque eles são fontes de quê? De informação. Se eles são fontes de informações, o que precisa ser feito? Oferecer a essa criança para quê? Para que favoreça o quê? A sua aprendizagem de maneira concreta. Nós estamos falando de criança de educação infantil. Eu tenho que ofertar os materiais concretos para que ela construa o seu pensamento. Só que para esse ambiente não ser mural, não ser vitrine, ele precisa o quê? Ter materiais, planejamento do professor, do qual ele apresente o quê? Diversas estratégias de ensino e aprendizagem. Por que a gente fala de ensino e aprendizagem? Porque esse ambiente vai servir de ensino do professor para o aluno e da aprendizagem do aluno e também do professor, porque o professor também aprende com a criança. Bom, para tanto, Reis, ela nos coloca no sentido de que existem diferentes estratégias nesse ambiente matematizador. Ela dá alguns exemplos para nós. Criar situações significativas para essa criança utilizando os objetos desse ambiente. Afixar na sala de aula cartazes que envolvam o uso do número no dia a dia, calendário, né? Criança é muito próxima, adora um calendário e ela começa a ter uma função social toda vez que ela mexe nesse objeto. Enriquecer com jogos simbólicos, deixando à disposição das crianças os mais diversos materiais, números, calculadoras, aparelho telefônico, celulares, relógio, para que ela possa mexer nesse objeto, conhecer esse objeto. Organizar jogos e brincadeiras que desenvolvam o deslocamento dessa criança no próprio espaço. E atividades diversas dos quais ela possa pensar conceitos matemáticos. Olha, eu não estou falando de continha, adição, subtração, multiplicação e divisão. Estou falando de conceitos matemáticos, que é o juntar, o tirar. É diferente da gente trabalhar somar, dividir, multiplicar, subtrair. Também usar os mais diferentes caminhos materiais, músicas, parlendas, rimas, trava-língua, trazer a literatura para a matemática, incorporar diariamente dentro desse ambiente matematizador o vocabulário matemático, que é muito importante o professor já apresentar para a criança esse vocabulário matemático. Vamos juntar um grupo de crianças, vamos juntar os relógios, já ir trabalhando a questão do conceito matemático. Trabalhar também com materiais estruturados, que são aqueles materiais possíveis de serem montados, mas com o objetivo já próprio do objeto. Por exemplo, ter blocos lógicos, sólidos geométricos, o pequeno construtor. Então, ele é um material estruturado para o desenvolvimento do conteúdo específico que aquele objeto traz. Blocos lógicos, figuras geométricas, espessuras, cores. Então, isso é um material estruturado. Ter vários jogos para ofertar para essa criança. E aqui só um retorno que o ambiente matematizador com os devidos materiais, ele favorece, ele proporciona a essa criança um favorecedor de aprendizagem. Ele garante essa aprendizagem de uma maneira prazerosa e interativa com o outro. Lembra lá dos 6 direitos de aprendizagem? Só que uma coisa nós temos que ter muito claro,
o papel do professor é importantíssimo no momento do trabalho com esse ambiente matematizador. A criança por si só não vai descobrir nada. Ela até descobre, né, dentro do conhecimento que ela já tem. Porém, é necessário que a interação do professor, a intervenção, a troca de experiência com essa criança, tanto em grupo quanto individual. Então, a todo momento o professor é mediador e o professor vai interagir com as crianças. Cada sala de aula é diferente, com crianças também diferentes, os ambientes também são diferentes, mas favorecem o quê? O pensamento matemático. Então, vimos neste capítulo o ambiente matematizador, os materiais que são necessários para que se construa esse ambiente e algumas estratégias de ensino, porque elas são várias. E o professor ele é muito criativo, né? Ele cria diversas estratégias para garantir aí uma educação de qualidade para as crianças. Hoje nós vamos falar sobre o raciocínio lógico-matemático e a construção pré-numérica. Bom, nós vamos, na verdade, complementar a aula anterior. Em que sentido? Nós vamos agora falar das percepções de Lorenzato, que ele fala para nós o seguinte: para trabalhar a matemática, nós temos que trabalhar o senso matemático infantil. O que é isso? São as inúmeras possibilidades de exploração do campo matemática, são inúmeras. A gente precisa só ficar atento nesse planejamento e garantir essas possibilidades aí. Bom, Lorenzato, ele diz para nós o seguinte, que nós temos que trabalhar gente, não é só o Lorenzato, tá? Os documentos oficiais também para a educação infantil, ele traz a questão dos 3 campos a serem trabalhados. É que Lorenzato, ele traz de uma maneira muito clara para nós. Os 3 campos matemáticos são o espacial, o numérico e o aritmético. Para que eu trabalho a questão do campo espacial? Para que eu coloco as crianças explorando os espaços, explorando a sala de aula, explorando a quadra, explorando o pátio da escola? Porque eu vou trabalhar as formas, então eu exploro a questão espacial para trabalhar as formas, para que lá para frente vai auxiliar essa criança no estudo do quê? Da geometria. Se ele não tiver explorado a questão espacial, ele vai ter muita dificuldade de pensar na parte geométrica. Eu trabalho o campo numérico, então para que eu trabalho tantos números com as crianças nas brincadeiras, nos jogos que eu oferto a elas, no ambiente matematizador? Para que eu trabalho o campo numérico para trabalhar as quantidades com as crianças, porque lá na frente, lá no ensino fundamental, vai apoiar ele no quê? No campo da aritmética. O que é aritmética? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, quando ele for fazer as continhas lá no ensino fundamental, se for bem trabalhado as questões numéricas, ele não vai ter tanta dificuldade quanto aquela criança que não foi trabalhada. E tenho que trabalhar também o campo de medidas, né? Quantos passos a gente dá da sala de aula até o parque, vamos medir a sua altura. Então eu trabalho a questão das medidas, que ela vai integrar a geometria e a aritmética, desculpa. Então olha só, os 3 campos eles estão, bem dizer, quase que interligados nessa construção do pensamento matemático. Bom, Lorenzato traz para nós as questões das percepções matemáticas. Vocês vão encontrar no livro dele, anterior às percepções matemáticas, ele vai falar um pouquinho das noções. Então, o que ele nos traz? Nós vimos os campos matemáticos, que são 3 que a gente precisa trabalhar, e as noções matemáticas, dos quais a gente precisa ofertar para essas crianças, planejar atividades pensando nisso, né? Que são, que nada mais é o quê? Lugar, distância, quantidade, medição, operação, direção, comprimento e massa. Por que a gente tem que trabalhar as noções matemáticas? Para que a criança comece a entrar em contato com os conceitos matemáticos, pensar matematicamente dentro do conceito.
Então, Lorenzato apresenta as noções matemáticas dentro de um quadro, que são vários, não vou falar muitos, mas consta no guia didático de vocês. A questão de trabalhar grande, pequeno, frente e trás, grosso, fino, alto, baixo, para a direita, para a esquerda. Então, essas noções eu trabalho de uma maneira corporal, de uma maneira concreta, para a criança já ir desenvolvendo as noções matemáticas. E aí, a tão famosa, os processos mentais básicos que o Lorenzato traz para nós, que são as percepções matemáticas. Elas são muito importantes. Hoje, na educação infantil, poucas coisas estão sendo trabalhadas dentro das percepções, porque elas são atividades muito simples. Então, por isso que a gente tem que entender para que serve, como se faz, olhar para essa atividade simples, que desenvolvimento essa percepção traz. Hoje na educação infantil não trabalha-se muito por ser algo assim tão simples. Bom, então vamos lá. São 7 os processos mentais. Nessa aula nós vamos ver a questão da classificação, seriação e correspondência, e na próxima aula nós veremos comparação, sequenciação, seriação, inclusão e conservação. Então vamos lá. Quando a gente fala em classificação, está relacionado ao nosso dia a dia. O que é classificar? É separar em categorias de acordo com semelhanças e diferenças. Quando eu vou arrumar meu guarda-roupa, eu já separo a minha roupa ou de verão de um lado, inverno do outro, cor escura de um lado, cores claras do outro. Eu estou fazendo o quê? Eu estou classificando. Eu estou separando por categorias de semelhanças ou diferenças. Quando eu falo para o meu aluno, vamos separar tampas de garrafas por cores, eu estou trabalhando o que com eles? A classificação. Quando a gente olha para a classificação, ela é dividida em etapas. E o que o Lorenzato fala para nós? A classificação, ela não é, não é o Lorenzato, é a Ramos, ela fala para nós, ela não é um conteúdo a ser ensinado. Então, eu não falo para as crianças, olha, agora a gente vai aprender classificação. Não, ela é uma habilidade a ser desenvolvida. Então, vamos separar, vamos guardar as bonecas numa caixinha e as tampinhas em outra caixa. Então, eu estou classificando, mas eu não estou ensinando o conteúdo a ele. Eu estou fazendo o quê? Estou estimulando, é uma habilidade estimulada, é uma habilidade desenvolvida. Bom, ela tem níveis. Então, a Ramos, ela traz para nós os níveis da classificação. Nível das coleções figurais. O que é isso? A criança ela não consegue classificar. Então, eu oferto o objeto a ela e deixo ela... Primeiro, a criança tem que manipular, isso é fato. E eu digo, vamos separar os objetos por cores? Eu posso dar a comanda. Só que o que acontece? A criança não consegue fazer uma classificação. Ela vai pegar os objetos, eu até coloquei uma figura ilustrativa, ela vai montar casinha, ela vai criar bonequinhos, mas ela não vai classificar. As crianças se encontram no estágio pré-operatório, entre 3 e 4 anos de idade. Então, ela por si só não classifica, ela vai explorar esse objeto, vai criar com ele. Aí a gente avança um pouquinho, tem o nível do quê? Das coleções figurais. Então, aqui a criança ela está em torno, perto dos 9 anos de idade, de 5 a 9 anos. Então, ó, ela consegue separar os objetos e ela consegue o quê? Criar um atributo. Então, ela separa as tampas azuis das tampas, exemplo, né? Das tampas azuis das vermelhas e ela ainda consegue falar, é um conjunto de tampinhas. A nível da classificação operatória, aqui as crianças já são um pouco maiores, ela consegue olhar para essa cesta de frutas, então ela fala, são frutas. Ela consegue separar a laranja das bananas e das uvas. Depois ela olha para as laranjas e ela cria o quê? Subclasses. Então ela cria uma classe, ó. Que classe que é? Frutas. Ela separa as laranjas das frutas, ela criou uma subclasse, ali são as frutas e aqui a laranja. E
e ela consegue separar laranja lima da laranja pera, da laranja Bahia, que são as subclasses. Bom, para que eu tenho que classificar na educação infantil? Porque quando eu classifico, eu crio o quê? Grupos. Grupos de quê? De quantidade. Então, esse grupo vai ajudar essa criança a compreender os números cardinais. Quais são eles? 1, 2, 3, 4, 5 e aí por diante. Então, eu classifico para a criança lá para frente entender os números cardinais. Outro que Lorenzato traz para nós, desculpa, percepção matemática, é a questão da seriação. Seriação é o ato de sequenciar de acordo com o critério. Eu pego objetos pequenos até os maiores e falo, coloque em ordem de tamanho. Isso é uma seriação. Olha, eu dei a comanda, vamos separar de maneira descendente ou ascendente, ou seja, do menor para o maior ou do maior para o menor. Quando eu falo, vamos fazer uma fila do maior para o menor, eu estou fazendo uma seriação. A seriação também, ela é dividida por fases. O que a Ramos traz para nós? Ausência de seriação ou nível pré-operatório. O que é isso? A criança eu oferto a ela vários objetos de tamanho e ela põe apenas do maior e o menor. Só consegue ver o maior e o menor, o grandão e o bem pequenininho. Mais que isso, ela não consegue fazer. Ausência por tentativa e erro ou série intuitiva, aqui a criança vai, tentando. Então, ela pega os objetos, ela põe o menor, o maior e depois ela vai medindo os outros por tentativa e erro, ela vai construindo a sequência. Outra é a série operatória, que a criança já está maior, já tem um desenvolvimento mais abstrato, ela consegue... ela está na série operatória, ela já consegue colocar do menor para o maior e fazer relação. Essa menina é maior que esse menino, mas esse menino é maior que essa menina, mas essa menina é menor que o menino que é maior. Então, ela consegue brincar, ir e vir com o pensamento. Por último, a questão, a seriação. Eu trabalho a seriação, eu estimulo a seriação, porque quando eu coloco em ordem do menor para o maior, eu dou uma posição. Você é o primeiro, você é o segundo, você é o terceiro, você é o quarto, você é o quinto. Então, eu dou uma ordem. Então, eu trabalho a seriação para a criança compreender o número ordinal. E, para a gente terminar, tem a correspondência, que Lorenzato fala, que é o ato de estabelecer relação 1 a 1. Uma criança para cada brinquedo, um pé para cada sapato. Nós temos os níveis de correspondência também, que é a criança aqui, ausência de correspondência. Ausência, não tem. O que ela vai pegar? Ela olha uma fileira de tampinhas, ela não considera a quantidade e ela vai organizar o quê? Pelo comprimento oferecido. Então, ela não tem condição de fazer uma linha de tampinhas igualzinha de cima, porque ela não leva em consideração a quantidade, a ausência de correspondência. Correspondência termo a termo. Aqui, a criança já relaciona um objeto ao outro objeto apresentado. Então, aqui ela vai pondo uma tampinha para cada tampinha que já está relacionado lá onde a professora ofertou a ela. Então, ela leva em consideração a quantidade e o comprimento. Depois, igualar coleções, mas ainda não conserva a quantidade. O que é isso? Ela pega a mesma quantidade de tampinhas, mas ela coloca uma fileira maior, uma fileira menor. E aí você pergunta, onde tem mais? Observe, as duas fileiras têm a mesma quantidade. Ela vai falar o de cima, porque é o comprimento e não a quantidade. Ou seja, ela não conserva ainda quantidade. Bom, vimos nesse capítulo a classificação, a seriação e a correspondência. Bom, agora nós vamos conhecer a sequenciação, comparação, inclusão e conservação. Vamos lá então.
A sequenciação, o próprio nome já diz, é algo sequenciado, só que ela não considera uma ordem, ou seja, é o ato de fazer suceder um elemento a cada elemento sem considerar a ordem. Então, a criança, ela vai construir uma organização dela, uma ordem dela, porém, eu não vou dar a comanda. Ela vai organizar da maneira que ela achar que deve acontecer. A outra é a comparação, ou seja, o ato, né, de estabelecer diferenças ou semelhanças entre os objetos. Então, eu comparo, um objeto é mais alto, outro objeto é menor, eu tenho um objeto mais largo, um objeto mais fino, é o ato de comparar. A inclusão é o ato de abranger um elemento a um conjunto, ou seja, se eu pego laranjas e bananas, eu incluo todas dentro da categoria de frutas. É muito simples, né? Se eu pego carrinhos e bonecas, oferto para a criança o carrinho e a boneca, ele vai incluir todos dentro da caixa de brinquedos. Conservação. A conservação, ela é um pouquinho mais para frente esse desenvolvimento, porque ela necessita de uma abstração do pensamento, tanto que nós adultos temos muita dificuldade com conservação. Quando a gente vai a uma festa, nós fazemos o quê? Passa servindo o copo alto e estreito com refrigerante, o copo baixo, mas com a boca maior. O que a gente pega? E menor o copo, o que a gente pega? O mais longo, porque ali tem a mesma quantidade. Os dois têm a mesma quantidade, mas o nosso olhar para o volume parece maior. Então mostra o quê? Olha, você não tem conservação, ambos têm a mesma quantidade de líquido. A gente vai na doceria, escolhe, vou escolher o pedaço de bolo maior, mas todos estão cortados na mesma quantidade de gramas. Então, o que é conservar? É perceber que a quantidade não depende da arrumação, forma ou posição. Eles podem ter a mesma quantidade e não depende de como ele é arrumado, organizado ou apresentado. Bom, as percepções matemáticas, as crianças precisam de uma maturidade cognitiva, nem todas vão desenvolver essas percepções da mesma maneira, porque vai depender muito do contexto dessa criança, da história dessa criança e do estímulo dessa criança. Mas nós precisamos ofertar e desenvolver isso com as crianças e pensar bem que nível de desenvolvimento ela está, para que ela possa se desenvolver dentro dessas concepções matemáticas. Tá? As percepções matemáticas, ela precisa do quê? De um planejamento do professor, ou seja, quando eu for planejar minhas atividades matemáticas lá para a educação infantil, eu tenho que pensar de forma integrada e mesclada para trabalhar essas percepções. Elas não são dadas isoladamente. Hoje eu vou dar classificação para o meu aluno. Não, eu vou ofertar, vou desenvolver uma atividade do qual, dentro dessa atividade, as percepções matemáticas sejam trabalhadas com as crianças. Eu não preciso falar para ela, olha, hoje é classificação, tá bom? Não. Eu vou trabalhando, desenvolvendo essa aprendizagem sem que a criança saiba o nome correto. O professor tem que saber, tá? E qual é o objetivo. Bom, o professor, ele precisa na educação infantil trabalhar as percepções matemáticas diversas vezes, mas com atividades variadas, mas está trabalhando o mesmo conceito para que a criança se desenvolva e que essa atividade favoreça a formação do conceito matemático. Finalmente, algo muito importante para a gente falar, eu planejo, eu trabalho com as crianças e eu tenho que avaliar. Avaliação da minha própria prática, porque essa avaliação da minha própria prática traz as observações feitas com as crianças e eu avalio, essa atividade foi realmente pertinente, eu consegui atingir esse objetivo, eu oferto de novo essa atividade ou eu penso nela minuciosamente de maneira diferente. Então, o que o Lorenzato fala para nós, né? Alguns itens para a gente observar e avaliar a nossa prática. Quais são elas? Como tenho abordado os assuntos que desejo desenvolver com os meus alunos? Como que eu estou abordando aquele conteúdo todo que eu desejo desenvolver?
As questões que são sugeridas estão auxiliando o meu aluno na redescoberta das noções que quero propor, ou eu tenho que pensar em outra atividade, de outras maneiras, de outras estratégias? Tenho proporcionado a participação de todas as crianças, ouvindo-as, incentivando-as a opinar? Isso é muito importante, professor ser escuta, enquanto o aluno traz todo o seu conhecimento à tona de acordo com a atividade. As atividades propostas estão adequadas às possibilidades dos meus alunos? Então eu preciso ver se essa atividade que eu estou propondo está de fato dentro da faixa etária do desenvolvimento, dentro da fase do desenvolvimento que eu estou trabalhando em sala de aula. O que pretendo em cada atividade proposta? Aqui é muito simples, eu ofereço a atividade para o aluno, eu preciso ter muito claro o objetivo proposto daquela atividade e qual o conceito que eu quero desenvolver com aquela criança, se de fato foi atingido ou não. A integração dos assuntos estão satisfatório? Então, olha só, é a questão da gente não pensar fragmentado, isoladamente, as percepções matemáticas. E se há necessidade de rever a distribuição do tempo, a questão dos conteúdos, as questões dos conceitos e até mesmo dos materiais. Bom, a matemática, olhando para a educação infantil, essa matemática precisa sim ter objetivo claro, ela precisa ter com objetivo para o desenvolvimento de situações que envolvam essa matemática. Então, eu tenho que criar situações que as crianças pensem matematicamente, mas dentro do dia a dia. Então, nós vimos hoje as percepções matemáticas, a continuação, porque nós já havíamos visto na aula anterior, planejamento do professor que precisa ter objetivos claros e pertinentes à faixa etária da qual o professor está trabalhando e o professor avaliar um pouquinho sua prática para que ele possa reorganizar esse planejamento. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.